Olá, santos! A paz de Cristo Jesus, estamos aqui para mais uma videoaula semanal de nossa escola bíblica. Hoje nós estamos aqui com um material bastante interessante e queremos fazer uso dele e fazer voto também que esse material, esse conteúdo venha contribuir com você e com seus alunos aí na escola bíblica dominical. Eu sou o pastor Arlindo, para você que não me conhece, e congregamos aqui na Assembleia de Deus na rua São Geraldo. Esta igreja é presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves, que também preside a nossa convenção estadual CEADERJ. Nessa feita estamos aqui exercendo a função de superintendente da escola bíblica e nesse momento queremos contribuir com esta obra aí na sua sala de aula. Para isso eu te peço, se inscreva em nosso canal, compartilhe com os seus amigos, toque no sininho 2 vezes aí para que o vídeo chegue imediatamente aí ao seu aparelho. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e também quero te pedir, faça o seu comentário, nos peça segundo a sua necessidade. Se você tem um interesse de saber a respeito de um assunto dentro do contexto da lição que nós estamos estudando, ou que iremos estudar, você peça, faça o comentário pedindo, e nós estaremos nos dedicando, nos esforçando para contribuir com você. Nós estaremos com todo carinho para servir cada um de vocês. Deus abençoe. Vamos ao texto. O tema diz assim: o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. É aqui que nós vamos compartilhar alguns assuntos importantíssimos para que a sua igreja, a igreja de Cristo que você é responsável, que você ensina, que você doutrina, ela seja cuidada, seja protegida de alguns elementos que será falado ou serão falados aqui nesta lição de hoje. O texto áureo diz assim, ó: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás a ti mesmo, como as que te ouvem. A verdade prática: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. Não são poucos os males e heresias que se estabelecem, se filtram dentro da igreja. E nós, como líderes e doutrinadores, como aqueles que guardam a doutrina de Deus, a doutrina da palavra de Deus, nós devemos estarmos atentos para que a igreja não seja minada, não seja contaminada, não haja ruptura, o desânimo, o desvio dentro da igreja, ou seja, no meio do povo que pertence ao Senhor. O objetivo geral da lição de hoje é asseverar o zelo pela sã doutrina. Então logo aqui nós vamos conceituar e correlacionar a palavra ortodoxia e heterodoxia. Primeiro, a palavra doxo, a palavra doxo quer dizer fé, crença comum ou ideia comum a todos, ou seja, é uma ideia que todos comungam, é uma ideia que todos acreditam. Na parte religiosa, na parte da fé, é uma defesa da fé em algo. Por exemplo, tratando-se de orto, é um prefixo da palavra grega orton, que quer dizer única, orto quer dizer única, direto, é uma. Doxia é fé em alguma coisa, única fé, ou seja, a nossa ortodoxia, única, e fé em alguma coisa, ortodoxia é na Bíblia, ou seja, a doutrina nossa da igreja é ortodoxa, ou seja, é na Bíblia, na palavra de Deus, não pode ser diferente. E heteros quer dizer variável, ideia, ou seja, ideia, o fé, seja variável, ideia. É por isso que o comentarista abordou aqui ortodoxia versus
Doxia, porque heterodoxia é crença em várias coisas. Ortodoxia é única crença, a doutrina única é na Bíblia. Ou seja, nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Então, eu deixo aqui já o meu conselho. Vem aqui. Para nós doutrinarmos, para nós líderes que temos responsabilidade de ensinar e doutrinar, é preciso saber muito bem a interpretação dos textos. É necessário você ter um conhecimento hermenêutico do texto, interpretação. E não somente isso, porque as pessoas erram muito também na aplicação. Às vezes até interpretam, mas na hora de aplicar, aplicam de forma errada. É por isso que a doutrina, o doutrinador precisa ter familiaridade com a Bíblia, a interpretação do texto e a aplicação, porque a Bíblia é um todo e precisamos nos localizar, precisamos nos posicionar, nos localizar na Bíblia para entender o que o escritor estava falando, no tempo que estava falando, para quem estava falando e como falou e como estava a fé do povo naquela época e para quem estava sendo falado. Quando nós interpretamos, nós vamos poder aplicar de forma correta. Não podemos aplicar interpretar uma palavra que foi falada para um tempo, para um povo, desconexo com a nossa realidade hoje. É necessário termos esse pensamento, porque se interpretarmos errado e aplicarmos errado, é como um médico que faz cirurgia, um cirurgião que faz a cirurgia, opera sem fazer a asepsia das mãos, sem fazer a higienização das mãos. É como você me passar um recado para me transmitir para outra pessoa, passar por mim, aí veio até eu e eu vou transmitir de forma errada para a pessoa, ou seja, vai distorcer tudo, vai causar uma confusão. Assim somos nós, eu e você, quando não interpretamos a palavra de Deus de forma correta e não aplicamos de forma correta, nós estamos confundindo e causando uma confusão ao invés de doutrinar. Tá vendo a importância? O segundo aqui, advertir a respeito da ameaça e corrupção doutrinária. Por quê? Paulo vai descortinar aqui alguns problemas. O primeiro problema que ele fala aqui são dos lobos devoradores. Esses não perdoariam a igreja. Ele falando que já estava sendo ofertado para morrer, mas depois que ele passasse, certamente viriam esses, se infiltrariam dentro da igreja, doutrinas de demônio ou lobos devoradores, com a aparência de ovelha, mas o coração de lobo, buscando seu próprio interesse. Eles trariam ideias, palavras que arrastariam os homens insensatos, o povo da igreja, para eles. Eles doutrinariam para eles, liderariam para eles, trariam o povo para ser discípulo deles, em detrimento do reino de Deus. Ou seja, eles estariam trazendo palavras atrativas, de facilidade, para o seu bel prazer. Eles tirariam lucro com isso e o coração das pessoas ficariam satisfeito. Porém, estariam saindo do caminho da eternidade com Deus. Olhe o perigo. Então ele estava falando, e esses não perdoarão a igreja, ou seja, com coração maldoso, com interesse terreno dessa terra aqui, com interesse tão somente natural dessa terra, desviaria o povo do caminho da salvação. Depois é o paganismo se filtrando dentro da igreja, o paganismo, as pessoas achando que pode cantar, pegar um microfone e viver de qualquer forma. Pessoas que podem andar mostrando o seu corpo todo por aí, fazendo os outros pecar. Ah, mas isso não me condena. Não venha com essa para cima de mim. A palavra Paulo explica sobre isso. Se você faz alguém tropeçar, se aquilo que você está fazendo, você tem certeza que não se condena naquilo, mas está fazendo alguém se envergonhar, você está causando escândalo para os mais fracos na fé, então não faça. A palavra de Deus é assim, não podemos andar cegamente, sem entendimento a respeito das coisas de Deus. Pode ter certeza de uma coisa, nunca vou aplaudir, nem dar joinha, nem curtir
de forma alguma uma atitude errada, que parece até ser certa, interessante, mas está fora da palavra de Deus. Isso não terá jamais o nosso apoio. Os que estamos aqui com esta responsabilidade de doutrinar a igreja, doutrinar na ortodoxia unicamente, né, a crença na Bíblia. A doutrina é bíblica, ortodoxa na Bíblia, naquilo que a gente defende com entendimento. Então esses, achando que pode fazer de qualquer forma, não precisa ter mudança de vida, não precisa ter renúncia, então isso era uma ideia, o apóstolo Paulo vai combater contra isso, principalmente nas igrejas de Corinto e de Éfeso, e também aos romanos. É por isso que ele disse, transformai-vos, no capítulo 12, versículo 1, transformai-vos pela renovação, no capítulo 2, versículo 2, 1 e 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, um novo entendimento em Cristo Jesus. E por fim, amados, aqui são as fábulas, pessoas com genealogias intermináveis, pessoas falando, expondo, simplesmente para mostrar que sabe, simplesmente contando histórias, ideias judaicas, culturas e por aí vai. Mas isso não edifica nada. Tudo o que tinha no passado, na fé judaica, tudo aquilo Cristo cumpriu-se no próprio corpo, na vida dele, sendo cravado na cruz, cumprindo toda a lei, todo o ritual que apontava para Cristo Jesus, se cumpriu tudo em Cristo. Agora, pela graça proporcionada, selada com o sangue de Cristo Jesus, somos salvos e precisamos perseverar na fé e na santidade, porque a santidade é progressiva, a fé é progressiva. Paulo falou isso lá aos Tessalonicenses. Ele diz que quanto à fé e o amor dos Tessalonicenses, não precisava ele falar mais nada, porque as mesmas falava por si próprio. Os que estavam de fora testemunhavam da fé dos tais. Então esse por último é apresentar a igreja como a guardiã da sã doutrina. Bem, está em nossa responsabilidade que lideramos, que cuidamos da doutrina de Cristo, cuidamos da igreja. Nós, igreja, povo de Deus, nós somos o sustentáculo da verdade. A palavra de Deus está em nós. O que nós estamos fazendo com a palavra de Deus, se não tivermos cuidado de interpretá-la, se não tivermos o cuidado de aplicá-la de forma correta, o que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? Se aqui é responsabilidade nossa de apresentar a igreja como a guardiã da sã doutrina. Esse é um dos propósitos no tópico 3, no ponto 3 da nossa aula de hoje. Somos os guardiãos da verdade, porque somos os condutores da palavra de Deus. Mas o que se faz com a palavra? Como nós estamos transmitindo a palavra? Nós estamos interpretando certo? Nós estamos aplicando certo a palavra de Deus? Nós estamos querendo ser bem-sucedido nas nossas mensagens? Nós estamos querendo chamar bastante a atenção para nós, querendo ser aplaudidos. Você já viu quando se fala uma palavra de efeito, a igreja aplaude sem eu pedir para que haja aplausos para Jesus, embora eu entenda que aplausos, que bater palma, tem sentido simplesmente de pressionar, de dar pressão. Isso é o significado do bater palma. Bater palma quer dizer pressionar, dar pressão. É uma pressão do vento. Você sabia disso? O significado de você bater palma, isso ocorre de forma correta teológica após você receber uma bênção. Você já viu alguém falar, fulano recebeu uma bênção, fulano foi curado, ele recebeu um milagre, aí a pessoa bate a mão, um milagre, ou seja, bateu palma no momento de expressão, ele pressionou porque o seu corpo se alegrou. Não é um modo de louvar a Deus. Na forma original, bater palma simplesmente quer dizer pressionar.
Quando o salmista diz adorar o Senhor com as palmas, ele está se referindo, siga o texto, ele está se referindo após uma bênção, após um milagre que ele recebeu. Como nós estamos interpretando e como nós estamos aplicando a palavra de Deus. Isso é muito importante, isso é interessante nós pensarmos, analisarmos, para aplicarmos a palavra de Deus. A palavra, ela tem que ter conexão com o emissor e o receptor. Para quê? Para nós colocarmos ela em prática. A palavra rema, entrar em ação em nossa vida, colocarmos ela em prática. Como que eu vou colocar uma palavra? Como que eu vou receber uma mensagem se ela não for entendível? Se eu não compreender, não entender o que a palavra, a mensagem está dizendo, eu preciso entender. Então, quando estiver ouvindo a palavra, fique caladinho, ouvindo, receptando toda a mensagem para colocar em prática. É por isso que pouco se tem efeito, resultado nas pregações, porque se quer levar o povo a um emocionalismo que nada tem a ver com a palavra de Deus. Cuidado com esse movimento errôneo. Sabemos que a emoção ela vem depois da razão, isso é fato. Nós vamos nos emocionar sim, a palavra de Deus sem emoção, nós não somos gelados. Nós somos aquecidos pelo Espírito Santo, mas o aquecimento que leva a pessoa a se emocionar é depois da razão. Você teve a razão, o entendimento, então a partir dali, de uma reflexão, do entendimento que você recebeu ali, é que você vai às emoções. Quando você se emociona antes de entender, cuidado com isso, é uma direção errada. Amados, essa é a porção de hoje. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe aí a sua classe de aula e deixe o seu comentário. Peça para nós o que você quer aí de auxílio e dentro do seu pedido estaremos nos esforçando aqui para atender o seu pedido. Deus abençoe a sua casa, a sua família e toda a sua classe aí. Até domingo, assim querendo Deus.